Essa palavra faz alguns dias que Deus saltou no meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. João 14, verso 15. Glória a Deus. Aleluia. Quero pegar essa palavra com temor, com tremor. Não como alguém que é superior a ninguém, ou que é melhor, ou mais perfeito, não. Mas como alguém que está a cada dia lutando, né, para permanecer na presença do Senhor. Como alguém que é carente da misericórdia e da graça. E eu quero refletir com você nesse texto. Amém? Não vou ficar só aqui, mas eu quero que você leia comigo aí. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo lê junto, vai. 1, 2, 3. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. A nossa maior prova de amor ao Senhor é a obediência à sua palavra. Amém? Como eu falei, Deus não se impressiona por você ler muito a Bíblia, por você orar demais, por você estar direto dentro da igreja. Nada impressiona Deus. Isso é bom para nós, porque quanto mais eu estou na casa do Senhor adorando o seu nome, recebendo a palavra, servindo, mais eu sou edificado, mais eu sou fortalecido. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu adquiro conhecimento, mais eu aprendo a servir de Deus. Quanto mais você ora, muito bom, mais graça você recebe, mais força espiritual, mais renovo, mais revelação. Então, isso serve para nós, mas nada do que nós faça impressiona a Deus. Amém, queridos? Nada. E detalhe, nem o seu posicionamento, nem a sua desobediência impressiona a Deus. Como assim, pastor? O fato de eu obedecer a Deus deixa Deus impressionado? Não, porque Ele já deixou escrito: obedeça. E se eu desobedecer, Deus está impressionado com a minha desobediência? Não, Ele não se impressionou nem com a desobediência do primeiro homem, Adão e Eva. Quanto mais eu e você que carrega a natureza dentro de nós. Então, pastor, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus não está nem aí? Não, não é assim. Não é assim. Deus não fez um ser humano e deixou ele ao léu. Agora nós, na nossa mente religiosa, muitas vezes a gente acha que o fato de eu orar demais, de jejuar demais a Bíblia, Deus está lá em cima olhando para mim com o olho arregalado dizendo: uau! Não está. Amém? Apenas eu e você temos aprendido que esse estilo de vida, de busca, de renúncia, de estar sempre na presença de Deus, só me faz mais firme, uma mente mais sarada, um coração mais banhado pela graça, e eu vou estar mais resistente quanto aos ataques, contra toda a fúria do inimigo. Eu vou estar mais firme e vou conseguir resistir mais. Amém? Mas é um fato. A prova do nosso amor a Deus é a nossa obediência. Por isso Jesus disse: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Isso é fato. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, a gente precisa realmente atentar para o que está escrito, porque toda desobediência ela é passiva de uma punição. Preste atenção. Quando você vê a história de Jonas, eu falei sobre Jonas recentemente. Quando você lê a história de Jonas, você vê que a desobediência de Jonas levou Jonas a declinar, a descer. Você vai para o primeiro capítulo de Jonas e você vê que Deus deu uma ordem a Jonas, mas ao invés de Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas preste atenção, a Bíblia diz que ele desceu da Galileia para Jope, e descendo da Galileia para Jope, ele desceu para Jope. Depois ele desceu. Quando ele chegou em Jope, que entra no navio, ele desce. Do navio ele não fica na popa, ele não fica em cima, ele desce para o porão. A desobediência de Jonas, e você vai vendo no
no decorrer da palavra que ele só desce. Ele desce para o porão. Quando ele está lá no porão, ele já está no meio do mar, no mar Mediterrâneo, começa a tempestade. Sim ou não? E o comandante desce e vê Jonas dormindo. Sim ou não? E aí, para encurtar a história, você conhece o comandante. O Jonas disse para o comandante assim: ó, me joga no mar e vai acabar com tudo isso aqui. Então agora ele é jogado. Então ele desce agora para o mar. Depois que ele é jogado no mar, Deus, para que ele não morresse, Deus manda um grande peixe engolir Jonas. Então ele desce agora para o ventre do grande peixe. Então, presta atenção. A escalada de quem desobedece, de quem quer viver na desobediência, é só descida. Ele está no ventre do grande peixe, sim ou não? Grande peixe fica em cima d'água. De vez em quando ele só foi porque Deus mandou. Mas os grandes peixes ficam lá no fundo do mar. Então ele desce lá para o fundo do Mediterrâneo. Então eu já aprendo de cara que a nossa desobediência vai nos levar a um declínio espiritual. E como a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Então eu preciso estar muito atento acerca de viver uma vida na desobediência. Quando eu digo que eu vou pregar essa palavra com temor e tremor, é porque eu me coloco aqui como ser humano, porque é o que nós somos. Ser humanos falhos, limitados, e que a qualquer momento nós podemos pisar na bola, pisar na jaca, comer a jaca, chupar o caroço. Sim ou não? Pode acontecer ou não? Porque não existe essa história de é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, todos nós somos seres humanos. E em algum momento nós corremos o risco de desobedecer a palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é: se vocês me amam, vocês precisam guardar os mandamentos. O primeiro grande mandamento é qual é? Quem sabe? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Então o primeiro grande mandamento é esse: que nós devemos amar ao Senhor. Amém, queridos? Muitas vezes uma vez eu ouvi uma frase, foi uma das frases que mais me chocou. Eu estava começando o início do ministério de louvor, eu ainda não tocava nada, se não me engano, só fazia as horas na bateria. Mas eu fui para uma conferência de louvor, e quem estava lá ministrando, como sempre, era o saudoso pastor Alisson da Silva Ambrósio. Ele estava ministrando nessa conferência de adoração. Gente, queridos, quando ele era fora do comum na ministração, um homem de Deus, uma graça fora do sério. Eu ficava impactado com a glória que descia na igreja quando o ministério de louvor estava adorando e o pastor Alisson estava ministrando. Eu ficava encantado, e a glória de Deus era muito forte. E aí ele foi o dia dele ministrar. E aí quando ele começou a ministrar, ele falou essa frase aqui, ele disse assim: o momento da adoração é o momento de mais hipocrisia dentro das igrejas. Queridos, quando ele falou aquilo, mas veio tão forte no meu coração, mas veio tão forte na minha vida. Eu digo: meu Deus. E ele foi dizer o porquê. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos louvando e nós dizemos: eu te amo, Senhor. Muitas vezes nós estamos louvando e nós dizemos: eu te dedico a minha vida, Senhor, eu te entrego tudo que tenho e sou. Só que depois passa aquele momento da emoção e a gente não faz aquilo que precisa fazer e não ama como Deus é digno de ser amado. E quando ele começou a ministrar aquilo, foi muito forte no meu coração. Eu disse assim: puxa vida, se eu estou começando a minha vida com Deus, eu precisava receber essa palavra para mim realmente cair na real. Eu chamo palavras dessa como choque de realidade. Eu chamo de choque de realidade. Palavras como essa eu chamo de choque de realidade. É aquela palavra que vem para te alinhar, é aquela palavra que vem para te chacoalhar e dizer assim: ó, ei, acorda. Acorda. E aí essa palavra veio para me despertar quando eu estava começando o ministério de louvor, e eu precisava receber aquela palavra. Eu precisava que aquela palavra eu não fui um crente pá. Eu fui um crente inchado. Porque o crente pá, quando a palavra vem, diz assim: não é para mim não, é para o fulano, joga para o fulano. O crente inchado, ele pega e puxa para ele: opa, isso aqui é para mim. Então eu fui um crente inchado, eu puxei para mim e disse assim: eu preciso. E
E eu tenho que realmente, quando eu subir naquele altar, se algum dia eu assumir o microfone para louvar, eu preciso realmente ter esse entendimento de prestar ao meu Deus uma adoração. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando você vê a vida de Saul, Jonas, ele só desceu, sim ou não? A desobediência de Jonas levou ele a descer até as profundezas. Amém? Só que a vida de Saul, a desobediência na vida de Saul levou Saul a perder. Porque toda desobediência, ela vai nos levar a descer e vai nos levar a perder. E eu quero te mostrar todos os textos em que Saul, ele só perdeu. Eu quero que você leia comigo esses textos, para você ver como a desobediência é um caminho que sempre vai nos custar muito caro. Repete comigo, diga: a desobediência é um caminho que vai me custar muito caro. Sim ou não? Eu queria que você visse comigo aí a primeira coisa que Saul perdeu por ele ter desobedecido uma ordem direta do profeta Samuel. Coloca para mim aqui 1 Samuel capítulo de número 13. 1 Samuel capítulo de número 13. Por favor, Tata, eu ia fazer bem direitinho para te dar, Tata, para tu já ficar na agulha aí. Verso de número 8. Mas aí acabou o tempo, não deu. 1 Samuel 13, verso de número 8. Olha aí, ó. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia lhe orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. 9. Diante disso, Saul ordenou trazer-lhe aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Ele mesmo. 10. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. 11. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e me mandavam, e noutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Mimas. 12. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Presta atenção. Eles iam guerrear contra os filisteus, só que Samuel disse assim: Saul, me espera. Eu vou oferecer o sacrifício depois que eu oferecer. Só que aí, passou 7 dias e Samuel não chegou. Deus prova ou não prova o homem? Sim ou não? Jesus provou a Filipe. Sim ou não? Sim. Então Deus provou a Saul. Ali era uma prova. Saul não teve paciência e não esperou a Samuel. Ele vai e oferece o sacrifício. Quando Samuel chega, ele diz: ó, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. A primeira coisa que Saul perdeu por causa da desobediência: a oportunidade de reinar sobre Israel de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós estamos desperdiçando oportunidades. Porque ele já estava reinando, sim ou não? Preste atenção. Pode acontecer de Deus nos colocar em alguns lugares, mas pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de caráter, nós perdemos esses lugares, essas posições, por não obedecermos a ordem de Deus. Tudo que Deus quer é que nós realmente sejamos confirmados nas bênçãos, nas vitórias. Só que nós muitas vezes
metendo os pés pelas mãos, nos colocamos na frente de quem não é para estarmos. Ele se colocou na frente de Samuel. Samuel era o profeta, Samuel era o sacerdote. Ele tinha que esperar Samuel chegar. Nenhuma desculpa foi suficiente para que Samuel dissesse: o teu reino teria sido confirmado, mas por causa da tua atitude de desobedecer a Yahvé, tu perdeu a oportunidade. Tu perdeu a oportunidade de ser confirmado nessa bênção, nessa vitória. Queridos, a nossa desobediência, ela nos leva a descer e ela nos leva a perder. Saul perdeu a oportunidade de ser confirmado como rei, que estava ali na presença, reinando sobre Israel de acordo com a palavra, com a direção, com a ordem de Deus e debaixo da unção de Deus. Amém? A segunda coisa que Saul perdeu, veja comigo aí, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo de número 16. Verso de número 14. Olha a segunda coisa que Saul perdeu. Jonas declinou, foi descendo até as profundezas. Saul, ele foi perdendo. Olha o verso 14. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. A segunda coisa que Saul perdeu por causa da sua desobediência foi a presença. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: quando você perde apenas oportunidades materiais, também vão-se os anéis, ficam-se, mas perder a presença, ai meu Deus, perder a presença. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apartou de Saul. O Espírito do Senhor se apartou de Saul, e Deus ainda permitiu que o espírito maligno viesse atormentar a ele. Só quem vive atormentado por espíritos malignos sabe o quanto isso é terrível. A diferença entre Davi e Saul é que na oração de Davi, quando ele está ali com seu coração quebrantado diante de Deus orando, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença. A diferença entre Davi e Saul é que quando ele está sendo confrontado, quando Saul está sendo confrontado por Samuel, ele diz assim: ó Samuel, faz o seguinte, vem comigo diante do povo. Ó Samuel, veste aí a tua túnica. Saul estava mais preocupado com o povo vendo ele, a sua imagem diante do povo. Já Davi não. Davi rasgou as vestes diante de Deus, diante de todos, e disse: Senhor, eu pequei contra ti. Porque Davi, ele tinha algo em seu coração, era que sem oportunidades você até vive, mas sem a presença, a sua vida vai ser uma miséria total. Talvez você não tenha tido tantas oportunidades na vida, mas se você tem a presença de Deus, a presença de Deus vale mais do que ouro e prata. Talvez você não chegue a conquistar tantas coisas materiais nessa terra. Tomara que você consiga. Tomara que Deus abra portas e que você enxergue com olhos espirituais as oportunidades que Deus está colocando diante de você, porque Deus sempre coloca diante do ser humano oportunidades. Tomara, oxalá, quem dera que você enxergue cada oportunidade e avance com toda a carga para cima delas, para você viver de uma forma esplêndida e maravilhosa. Só que ainda que você não consiga enxergar, ainda que você não consiga viver essas oportunidades, ainda que você não receba, se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Você tem tudo. Só que Saul perdeu. Ele perdeu o Espírito, ele perdeu a presença de Deus. Ele estava agora sendo atormentado. Aí agora, quem vai entrar em cena? Davi. Porque Davi agora vai ser chamado. Os cidadãos, eles vão e dizem: Saul, nós conhecemos o menino que toca a harpa, que dedilha a harpa, que dedilha
dedilhado desse aqui, tem gente que pensa que isso aí isso não quer dizer nada, você está por fora. O dedilhado do violão e o dedilhado de uma harpa é entrar nas regiões celestiais para guerrear, para colocar o mundo para correr. Quando você dedilha um instrumento com o coração quebrantado na presença do Senhor, nenhum capeta fica por perto, porque a presença de Deus é expulsa. Foi preciso Saul pedir para manda buscar Davi. Aí ela chega para Davi com a harpa lá e se senta e começa a dedilhar a harpa. Toda vez que o espírito maligno atormenta Saul, Davi é chamado para dedilhar a harpa. E quando ele começa a dedilhar a harpa, o espírito maligno vai embora. Presta atenção, enquanto eu estou guerreando aqui na palavra pregando, há uma guerra ali, ó. Ele está guerreando ali, ó. Eu estou guerreando aqui, ó, para que a palavra do Senhor, ao ser ministrada, o Espírito penetre no mais profundo e leve essa semente, sabe? E plante essa semente em uma terra boa e fértil. Quando a terra é realmente uma terra boa e fértil, à medida que a semente está sendo semeada, ei, oh glória, a minha batalha é aqui, ó, em liberar a palavra e o Espírito, pegar a semente e regar, e plantar e regar numa terra boa e fértil. A batalha dele é ali, nos regiões celestiais. Enquanto ele está dedilhando, o Espírito do Senhor, os anjos do Senhor estão guerreando, para que nenhum demônio se coloque entre você e Deus, e para que a palavra de Deus possa surtir o fruto, e para que essa semente ela venha crescer, ela venha germinar, ela venha crescer, e ela venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Levanta a mão direita para mim, por favor. Diga-se comigo, em nome de Jesus. Diga, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Diga, eu estou ciente de que oportunidades serão bem-vindas. Diga, abre os teus olhos para enxergá-las. Diga, em um coração obediente. Diga, e estabelecer sobre elas. Diga, vivê-las. Diga, partir da cima dessas oportunidades e viver delas. Diga-se, mas ainda que eu não consiga, diga, colocar em prática, diga, viver, usufruir de todas essas oportunidades. Diga assim, eu prefiro estar cheio da tua presença. Diga, e não me deixa, Senhor, perder jamais a presença, a tua presença, a tua presença. Eu só quero viver as oportunidades da forma que o Senhor espera que eu viva. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu coloco diante do Senhor: jamais me lances fora da tua presença. Jamais me lances fora da tua presença. Posso até não enxergar as oportunidades, posso até não viver as oportunidades, mas eu não quero desobedecer. Eu quero viver na tua presença. A terceira coisa que Saul ele perdeu. Saul ele perdeu o senso de justiça, o senso de propósito. Saul ele perdeu o amor, a consideração pelo ser humano, porque a partir daquele momento agora ele está cheio de inveja, porque Davi já tinha sido ungido rei. Então Saul ele começa a perder a sensibilidade espiritual, ele começa a perder o amor, a afeição pelo ser humano, a começar por Davi. E olha o que ele faz no capítulo 22. Olha no capítulo 22 o que Saul faz. Meu Deus, Jesus do céu. Olha o que Saul faz, meu Deus. Primeiro Samuel capítulo 22. Amém? Olha o que ele faz aí, ó. Verso 18. Então o rei ordenou a Doeg, o rei Saul ordenou a Doeg: vira-te e mata agora os sacerdotes
Em seguida, Doeg, o Adoneu, virou-se, atacou o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode, que vestiam a túnica, vestiam túnicas de linho. Quando Saul, ele sabe que Davi está lá, próximo ali a Adulão, Saul ele vai com seu exército atrás de matar Davi. A afeição, o amor, não era só por Davi, Saul tinha perdido totalmente. Ele perdeu toda a sensibilidade humana por causa da sua inveja por Davi, por querer matar Davi. Então o que é que ele faz? Ele chega na cidade de Nob, se não me engano, na cidade de Nob, porque ele fica sabendo que Davi, alguém entregou Davi, que Davi estava lá. Davi tinha comido lá. Os sacerdotes tinham dado pão a Davi. Foi aqui, lembra quando Jesus disse assim, os fariseus, vocês não lembram quando Davi chegou com fome com os seus soldados, e ele comeu o pão que estava na mesa, que era só para os sacerdotes, ele estava com fome comigo, comeu tudo, veio com os soldados dele. Foi aqui. E aí alguém entregou. Olha, Saul, Davi está lá em Nob, e lá era uma cidade onde habitavam os sacerdotes. Quando Saul chega lá, ele pergunta: cadê Davi? Onde é que está Davi? E aí os sacerdotes dizem assim: não, nós não sabemos. Ele até passou por aqui, mas já saiu. Saul manda matar, queridos, 85 sacerdotes. A primeira desobediência de Saul levou ele a perder, primeiro, a oportunidade de ser confirmado como rei. Segundo, ele perdeu a presença. O espírito se apartou totalmente dele, e ele estava sendo atormentado com o espírito imundo. Terceiro, ele perdeu toda a sensibilidade, todo o amor, toda a afeição pelo ser humano, ao ponto de matar, de querer matar Davi. A sua ânsia de querer matar Davi por inveja, ele agora manda matar 85 sacerdotes. A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro. Um abismo vai chamando o outro. Então nós precisamos realmente ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter muito cuidado para realmente nos esforçarmos para viver o que está escrito na palavra. Ei, preste atenção. Preste atenção, por favor. Pode acontecer de muitas vezes você, nós, já aconteceu muitas vezes comigo, irmão Marisa, de chegar em um estágio de sequidão, de estar na igreja, de cantar, mas não sentir a presença, de ler a Bíblia, mas não entender nada, de olhar para o ser humano, ver o seu sofrimento, mas não se sensibilizar. Sim ou não? Pode acontecer de nós estarmos dentro da igreja todos os dias, mas apenas em um ato religioso, e o nosso coração está endurecido, precisando de água. Pode acontecer de a gente estar dentro da igreja e o nosso coração endurecer de um jeito tão terrível, e você não perceber mais a presença. E os dias vão passando, e a gente não fala mais, a gente não tem prazer em falar da nossa fé, em testemunhar da nossa fé. A gente não tem prazer em testemunhar do que Jesus fez por nós na cruz. Tudo porque os dias vão se passando e o nosso coração vai perdendo essa sensibilidade. E detalhe, não precisa de grandes desobediências. Não, às vezes é uma coisinha simples, coisinhas do dia a dia, que o Espírito vai dizendo: vai desse jeito, fala dessa forma, viva dessa forma, ande dessa forma. E aí a gente vai passando, a gente vai, e o coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. Queridos, perder essa sensibilidade, perder essa afeição pelo ser humano,
vai nos levar a ficar emudecido, calado. Não precisa matar como ele estava querendo matar, não. Você só não tem mais a coragem de falar de salvação, de milagre. A gente vai perdendo aos poucos o amor. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria o amor de muitos esfriando. E a gente tem percebido isso, o amor de muita gente esfriando. Porque a gente vai perdendo a essência. A gente já não tem mais coragem, sabe, de glorificar a Jesus, testemunhando do que Ele fez na cruz, testemunhando do que Ele fez na nossa vida. Eu estou falando aqui de Saul, que ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu o amor, a afeição pelo ser humano, ao ponto de mandar matar, de querer matar Davi por inveja, e de mandar matar 85 sacerdotes. Mas espera aí, quantas vezes nós não temos estado diante de pessoas que estão mortas, enfermas, precisando de uma palavra, precisando, sabe, de um alento, precisando de um conselho, e nós estamos emudecidos. Por quê, pastor? Porque nós perdemos essa sensibilidade espiritual. Nós não temos mais o prazer de dizer, Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a tua situação. Ei, querido, não precisa pegar uma espada, uma arma para matar ninguém, não. Nós temos matado as pessoas muitas vezes dentro do nosso coração. Quando a gente começa a falar mal de um e de outro, quando a gente começa a usar a nossa língua para difamar, para desferir palavras venenosas, só para atingir as pessoas. Alguém está entendendo alguma coisa aqui, pelo amor de Deus? Então ele vai perdendo, ele perdeu a oportunidade de ser confirmado, ele perdeu a presença, ele perdeu toda a afeição pelo ser humano, matou, e agora ele vai matando, por onde ele passa ele mata, porque a sede dele era de matar Davi, com inveja. Só que não fica só nisso. Olha no capítulo 28, o que ele perde. Capítulo 28 de 1 Samuel. Olha o que foi que Saul perdeu. O verso número 8. Saul, ele perdeu totalmente a rota. Saul, ele perdeu totalmente o senso de propósito de vida, da posição a qual ele estava, de quem o havia colocado naquela posição. Saul, ele perde totalmente a direção. Ele está como uma barata, sabe, que leva uma jatada de baigão. Quem já viu barata quando leva uma jatada de baigão? Saul, sem direção, sem senso de propósito. Olha o que ele faz, Então Saul se disfarçou. Tudo isso querendo matar Davi. Ele se disfarçou vestindo roupas diferentes. E ao cair da noite, foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente, na minha Bíblia diz, uma feiticeira, e lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. Bota por lá, por favor. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez, Saul. Do mesmo jeito que Deus sabe de tudo, o inimigo também, ele não adianta tentar disfarçar. A feiticeira, quando viu, disse assim: Saul, tu bem sabe o que fez, como exterminou da terra os médiuns. Sabe o que é isso aqui? O diabo está usando a boca daquela mulher para dizer: Saul, tu matou os sacerdotes. Que adivinhas, porque armas uma cilada para que eu seja morta. Saul, ele perde totalmente a direção, o senso de propósito. Ele perde todo o caminho. Ele está totalmente desalinhado. Ele agora está consultando uma feiticeira. Na sua ânsia de matar Davi, ele está consultando a feiticeira. Ei, olha aqui para mim. Já é o cúmulo. Graças a
Deus que tem um texto de gente. Eu só saio de casa quando eu vejo o meu horóscopo. E quando eu não sair, enquanto eu não ver o meu horóscopo, eu não saio de dentro de casa. Meu Deus do céu. Graças a Deus que a gente tem tipo de crente. Graças a Deus. Porque o meu horóscopo, não, o meu signo. Eu estou abrindo um parênteses. Deus mandou dizer para alguns crentes. Deus mandou dizer para alguns crentes quando eu vinha pelo caminho. Abre a tua Bíblia, lê pelo menos um capítulo, faz uma oração, porque o teu caminhar, a tua vida, se não for eu quem guardar, não vai ter horóscopo, não vai ter sentinela, porque se o Senhor não guardar a cidade, não vão vigir a sentinela. Não é horóscopo, porque meu signo é o meu signo, que cabeça. Ainda bem que não tem esse tipo de crente aqui. E se tiver, pelo amor de Deus, a partir de hoje te converte. Graças a Deus que os crentes aqui são crentes. Amém ou amém? Amém. Não perca o senso de propósito. Nunca esqueça quem é que domina sobre a sua vida. Quem te chamou. Quem está do seu lado. Quem rege a tua vida. O Senhor ainda está no controle de tudo. Se não for Ele, meu Deus do céu, o que seria de nós? A verdade é que porque Ele é bom, porque Ele é nossa torre alta, nossa torre forte, o nosso socorro vem presente na angústia, Ele sempre vem nos guardar e nos proteger. Mas Saul, ele está perdendo por causa da sua desobediência. Porque toda desobediência é passiva de uma punição. E ele está, ó. Jonas vai descendo, ele não. Saul ele vai perdendo. Só perdendo. Só perdendo. Não perca a direção. Não vamos perder o caminho, não vamos sair do caminho. Nós não temos que estar pegando atalhos. Atalhos são perigosos. Saul, ele está numa escalada de perdas. Você tem uma ideia? Ele está tão desnorteado de um jeito que Saul ele faz um voto. Ele faz um voto e quem é sorteado é o próprio filho dele. Jonatas ia morrer se Davi e os soldados não intervêm por ele. Tudo porque Saul está perdendo. Era para Jonatas ter morrido, o próprio filho dele morrer pela espada dele. Só que os soldados não. Jonatas não pode morrer. Você que se precipitou em fazer esse voto. Jonatas não pode morrer por causa da sua precipitação. O quinto e último que Saul perdeu. A quinta e última coisa que Saul perdeu. Olha o capítulo 31. Capítulo de número 31. Capítulo de número 31. Verso de número 8. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul, dos seus 3 filhos, estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Saul morreu e ainda morreram os seus 3 filhos.
desobediência lá no capítulo 13, desencadeou uma série de perdas, até ele perder totalmente a vida e tudo que ele tinha. Essa palavra é uma palavra reflexiva, gente. E como eu falei para vocês, eu não queria pregar como alguém que é perfeito ou melhor do que ninguém. E eu estou aqui só refrescando, aguçando o meu entendimento, porque eu sei que você conhece todos esses textos. Isso aqui serve de alerta para mim e para você. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, já faz dias. E que nós precisamos realmente ter esse entendimento, essa mentalidade restaurada acerca de como nós realmente devemos viver diante de Deus e de como nós temos que expressar o nosso amor a Ele. Nada do que nós fazemos ou falamos impressiona a Deus, é fato. Mas se tem uma coisa que deixa Deus contente, é quando um ser humano carnal, limitado, opta por assumir uma posição diante de Deus e dizer: Senhor, entre o desobedecer e o obedecer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou fazer o que está escrito. E isso deixa Deus contente. Não me impressiona, mas Deus olha para nós assim: puxa, valeu a pena o meu filho ter morrido por ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Quando Moisés está no capítulo 28 de Deuteronômio, ele está ali encorajando e ensinando o povo de Israel. Ele está dizendo: ó israelitas, amem ao Senhor, porque se nós amarmos e obedecermos ao Senhor, nós vamos entrar e vamos sair, nós vamos plantar e vamos colher. Nós não vamos estar pedindo dinheiro emprestado, mas nós vamos ter para emprestar. E não é ajuda não, viu? Não é ajuda não. Crente não empresta dinheiro a juro não. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Se você não puder dar, marque só o dia, para me devolver tal dia. Mas não coloque ajuda não. Porque isso é maldição. É maldição para quem empresta, para quem pega emprestado, mas é também maldição para quem empresta. Alô? Quem está entendendo? Alô, igreja, ó igreja, eu vou dizer o que eu sempre falo. Nós não estamos protegidos porque estamos aqui dentro. Nós estamos protegidos quando estamos aqui dentro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, nele confiarei. Aí começa as promessas: porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele será o meu escudo e broquel. Não temerei a peste, a mortandade que assola meu dia, que anda na escuridão. Eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Viu cair ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. O centro da vontade de Deus é obediência. Amém? Amém. Aleluia. Então, essa palavra é uma palavra de encorajamento. Essa palavra é uma palavra de, sabe, que vai aguçar o nosso entendimento acerca de nós realmente nos colocarmos diante de Deus para vivermos nessa nova fase da nossa vida, honrando a Deus com o que temos e com o que somos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção, por favor. Jonas, eu falei até a hora que ele desceu. As profundezas
do mar, no ventre do grande peixe. Só que lá do grande peixe, no ventre, ele faz uma oração arrependida, sim ou não? Assim também, ele não era opositor de Saul. Davi não era. Davi nunca se opunha a Saul. Davi servia a Saul como amor. Ele honrava a Saul porque ele entendia que o que ele fazia por Saul, ele fazia por Deus. E o que ele fizesse em Saul, ele estaria também fazendo, desonrando a santidade e a glória de Deus. E eu falo isso do momento em que ele tem nas mãos Saul para matar. E Joabe diz assim: tu queres que eu enfie a minha lança no peito dele, um copo e eu mato ele? Porque Saul estava dormindo. Aí Davi olha para ele e diz assim: jamais, nunca eu vou tocar no ungido do Senhor. Davi entendia que aquilo que ele fizesse para Saul de bem, ele estaria fazendo a Deus, mas aquilo que ele fizesse de ruim, de mal, ele estaria também ofendendo e manchando a glória e a santidade de Deus. Então ele disse assim: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Presta atenção. Davi, ele peca, sim ou não? E o pecado de Davi pecou mais do que Saul, gente. Davi pecou mais do que Saul. Só que tem um porém. Quando Davi é confrontado acerca do seu erro, do seu pecado, ele não dá desculpa, ele não quer deixar transparecer diante das pessoas, ele só se rende. Peguei, contra ti somente pequei, fiz o que era abominável aos teus olhos, me arrependo, purifica-me com soco, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51. Eu vou falar o que eu falei na terça passada e no domingo retrasado. Todo pecado confessado é perdoado e lançado no mar do esquecimento. Todo pecado confessado é perdoado e lançado no mar do esquecimento. Amém? E detalhe: nenhum ser humano, nenhum ser humano, eu falei isso nesse, falei no domingo retrasado, nenhum ser humano vai ter a autoridade de colocar o dedo na tua cara depois que tu confessar o teu pecado diante de Deus. Você pode ali ter um tempo de restauração, porque você é consciente, sabe que precisa ser restaurado. Tira ali um tempo para concentrar em Deus, para buscar Deus, para adorar a Deus, passar um tempo, tudo bem, porque você é consciente. Mas jamais aceite que nenhum ser humano, nenhum demônio aponte o dedo para você e passe na sua cara o que você fez. Depois que eu aprendi isso, a minha vida mudou. Mudou, pastor? Mudou. Porque eu decido o que eu vou escutar. Eu decido a quem eu vou escutar. Eu decido para quem eu vou olhar. Porque tem muita gente, Rafael, que saiu da igreja, novo convertido, porque cometeu uma falha, e alguém viu e falou, e o outro falou, e o outro disse assim: é só para orar, irmão. Fulano de é só para orar, viu? Aí começou. Aí o irmão novo convertido saiu da igreja. Por quê? Porque quando chegou na igreja, o inimigo, ele sabendo, as pessoas olham até com um olhar de carinho, mas a pessoa enxerga um olhar de julgamento. É assim ou não é? E aí a pessoa diz: não vou ficar aqui não, todo mundo está me julgando, deixa que nem é. É o psicológico da pessoa. Porque o inimigo vai, ganhando ali terreno, Então eu decidi lá atrás que nem palavras e nem olhares vão me intimidar diante do meu Senhor. Quando eu estou pregando, quando eu estou louvando, eu não estou nem aí. Eu vou deixar o Espírito do Senhor agora na minha vida. Fica em pé, por favor. Oh, aleluia. Põe a mão no coração. Glória a Jesus.
seu amor, celebre o perdão de Deus na sua vida, celebre a presença do Eterno, celebre isso, celebre o fato de você estar alinhado. Jonas declinou, mas reconheceu, se arrependeu. O peixe vomitou ele, começou de novo o processo. Vai, Jonas, faz o que eu disse que é para você fazer. Aleluia, repete comigo, diga: Deus é Deus de oportunidade. Repete de novo, você pegar no seu espírito, diga: o meu Deus é um Deus de oportunidades. Diga: o inimigo, ele foi julgado, foi sentenciado. Diga: não tem mais jeito para ele. Diga: mas eu, diga: o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para me purificar. Diga: eu não vou ficar prostrado, eu não vou ser intimidado, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se é para chorar, eu choro. Se é para me quebrantar, eu me quebranto. Se é para adorar, eu adoro. Se é para dizer eu me arrependo. Se é para dar minha roupa, eu me roupa. Eu estou decidido a viver na presença do Senhor. Deus está sempre disposto a restaurar. Deus está sempre disposto a levantar. Aleluia! Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem, agora. Repare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouço correntes saindo no chão. Você está livre até pra voar. Pois a vitória é tua, a vitória é tua. Eu sei que é até imprudente, mas hoje por 2 vezes eu vinha cantando, e quando chegava nessa hora, vou agora Nazaré. Eu soltei a bola de Israel. Eu soltei o guidão de saia. Vou agora Nazaré. Aí depois tá bom, Senhor. Já falei demais. Olha aqui para mim. A obediência, presta atenção. A obediência vai nos proteger. A obediência é protetora. A obediência vai nos proteger. A obediência vai nos levar a lugares que você, pela sua própria capacidade, não chegaria. Pelo seu próprio conhecimento, não chegaria. A tua obediência vai levar você a alguns lugares que você nunca imaginou que poderia chegar. A eternidade. A eternidade. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o e quem ama põe a mão no coração. Vem para cá, deixa eu encerrar aqui, vem voltar. Deixa eu encerrar aqui, orar com você aqui, voltar. E aí eu encerro aqui. Aleluia.